Olá pessoal, boa noite. Eu sou a professora Michele e eu sou a professora de metodologia da pesquisa. E na nossa primeira aula nós vamos ver um pouco a respeito de como organizar, ter uma rotina de estudo que seja eficaz. Esse processo é muito importante durante a pesquisa, né? Um processo de fazer pesquisa. Isso vai facilitar muito o trabalho de vocês ao longo da disciplina e futuramente quando estiverem inseridos na pesquisa científica. Então, o estudo, a importância de estabelecer uma rotina de estudo é muito importante na vida do pesquisador, porque quando você estabelece um hábito de estudar, né, você estabelece metas, né, e que requer persistência, né, e disciplina. Por isso, um pesquisador sério, né, e motivado, ele estuda todos os dias para que não tenha que acumular trabalho e esse trabalho acabe sendo atropelado por N compromissos que são muito frequentes na vida de um pesquisador, né, de um cientista. No caso de um estudante, o fato de estabelecer uma rotina também será muito importante, porque ele também não poderá ser atropelado, né? Ele não será pego de surpresa caso tenha aí um acúmulo de assuntos para estudar, até mesmo tendo que se virar à noite, né, para tentar rever esses conteúdos. Então, estudar, segundo Ribeiro, né, autor, requer um pouco de humildade para perceber que quanto mais a gente sabe, né, mais a gente precisa aprender. Então, sempre estar com essa disposição e essa motivação e também saber o porquê você precisa estudar, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta ao longo desse período em que você vai se dispor a separar um tempo para estudar. Então, se a gente pode separar duas situações que comumente acontecem, né, no processo de ensino-aprendizagem, nós podemos ter duas situações em que o aluno ele pode simplesmente estudar apenas para tirar boas notas, apenas para cumprir tabela, né, vamos dizer assim, sem se propor a aprender, né, de forma aprofundada e reflexiva, e dessa forma ele não constrói, ele não se coloca como autor, como um participante ativo dentro desse processo. E aí o resultado é a alienação, né? Simplesmente ele está estudando para cumprir tabela, né? Mas nós também podemos ter uma situação ao contrário, uma situação 2, em que o estudante ele tem a necessidade e o desejo de conhecer, de aprender, de adquirir conhecimento em diversas áreas, né? E consequentemente ele também trabalha os seus valores internos, a persistência, a motivação, a humildade. E além disso, uma das qualidades mais solicitadas de um pesquisador é a capacidade e a curiosidade de observar fatos e fenômenos e estabelecer perguntas, né, a reflexão a respeito daquele processo. Então, ele acaba tendo a capacidade de construir conhecimento, né? Ele pode também se tornar inovador. Tudo isso leva a um processo de transformar um sujeito ativo no processo. E isso leva à transformação, não só dele, mas também da sociedade. Então, estudar, se a gente for estabelecer um conceito, é aplicar a inteligência de uma forma adequada para aprendermos alguma coisa sobre um determinado assunto. E quais são esses requisitos para que a gente possa ser um bom estudante, né? De ter um bom roteiro de estudo? Você tem que ter uma boa atenção,
uma boa memória, motivação, interesse e associar ideias. Todos esses processos ampliam e facilitam o estabelecimento do conhecimento. Alguns fatores podem ser básicos no processo da aprendizagem. Quando a gente analisa, por exemplo, o processo de aprendizagem, nós podemos estabelecer alguns processos que são importantes e indissociáveis do processo de estudar. Uma delas são as atividades associativas, em que a mente relaciona fatos e ideias a experiências anteriores, a experiências já aprendidas, né, já bem sedimentadas na experiência do estudante. Outra situação é integrar, fazer integrações significativas, ou seja, estabelecer relação de causa e efeito e descobrir o porquê dos acontecimentos. Outra situação é trazer ideias, diretrizes, né? Ideias que embasam um determinado assunto. Isso também é um processo facilitador. Outro processo fundamental são a motivação e o entusiasmo, porque sem isso não tem como você buscar, né, o processo de estudar e buscar a respeito de saber determinado um assunto, né? Então tudo isso tem que ser construído tendo motivação, porque sem isso não tem como você levar a longo prazo. E encontro de respostas apropriadas, ou seja, você estuda e muitas das vezes surgem dúvidas e você tem que ter essa atividade, né, essa proatividade de ir em busca de respostas apropriadas para aquelas perguntas, né? E isso requer persistência e planejamento ao estudar. Bom, para que tenhamos eficácia nos estudos, nós temos até que ver alguma recomendação aqui de Bacon, que a gente deve ler não para contradizer ou não para refutar ou tentar impressionar alguém, né, ou tentar acreditar ou aceitar como verdade indiscutível, nem para ter um assunto para conversa ou discurso, mas sim para você pensar e considerar, ou seja, desenvolver a sua capacidade de reflexão, tá? Porque esse processo de você ter uma boa argumentação, a refutação, você ser capaz de refletir e discutir assuntos de forma profunda, são consequências, tá? E não objetivos. O objetivo deve ser você adquirir o conhecimento necessário, que tudo o mais vem em acréscimo. Bom, é importante que o estudante planeje e defina o seu tempo de estudo para que assim esse processo seja feito da melhor forma da melhor forma possível. Assim, ele também deve se organizar, né? Procurar um espaço adequado, um tempo adequado, estabelecer tempos, blocos de tempo para esse processo de estudo, definir quais são os fatores condicionantes, né, a fim de tornar esse estudo eficiente, né? Por exemplo, quais são as coisas que podem atrapalhar o seu processo de estudo, né, naquela semana ou durante aquele período, e criar hábitos para facilitar nesse processo. Bom, quais são as estratégias que nós podemos tomar para planejar e gerir o tempo de estudo? Primeiro, estabeleça um roteiro, né? Você pode fazer uma planilha semanal, diária, de estudos, colocando quais disciplinas que você quer estudar durante aquele período, né? E em que dias e em que horários você fará isso. Então, essas atividades elas podem ser alocadas semanalmente em planilhas, né? Então, você vai fazer uma planilha e estabelecer quais são as disciplinas ou as áreas que têm prioridade para você. Então, por exemplo, se você quer estudar idiomas e você pretende adquirir a fluência no idioma
em um menor período de tempo, então você vai alocar mais tempo para aquela disciplina, porque você estabelece ela como a sua primeira prioridade. E as demais vão sendo colocados em segundo plano, mas tendo um tempo pré-estabelecido. Além disso, você deve calcular a quantidade de tempo para cada atividade. Tá? É sugerido que você não ultrapasse aí mais do que 3 horas seguidas numa só disciplina ou numa só tarefa. Então, você pode fazer o estudo, tá? Durante um longo período, porém, sempre estabelecendo intervalos regulares. Tá? Então, se você estabelece 2 horas de estudo, faça meia hora de intervalo. Dessa forma, você terá um tempo para descansar, o cérebro poderá ter um tempo também para absorver esse material estudado com mais eficiência. Nos textos de difícil compreensão, é interessante que você faça uma análise primeiro dos seus conhecimentos básicos. Busque tentar entender as terminologias e as palavras associadas a esse texto. Faça a integração desses textos com as aulas, né, que você teve na sua faculdade ou na sua escola. E, para facilitar, você pode fazer resumos esquemáticos, porque isso também envolve outros sentidos, né? E quando você envolve vários sentidos, não só o visual, mas o auditivo, o sensorial, de um modo geral, você aumenta a chance de você guardar essa informação. E, logicamente, sempre estude tendo um dicionário ao lado, né? Porque muitas palavras, às vezes, são de difícil compreensão, e aí isso torna o processo de estudar meio complicado, né? Porque quando você não entende uma palavra, aquela informação fica truncada. Então, sempre é interessante você fazer o estudo tendo um dicionário do lado. Tá? E busque também outras fontes. Faça a leitura de um texto, mas leia outros textos para agregar mais conhecimento e assim aprofundar o seu estudo. A velocidade da leitura ela não é tão importante quanto a forma da leitura. Você pode ler de forma devagar, tá? Desde que você possa compreender o que está lendo. Então, é importante mencionar também que decorar é diferente de memorizar. Então, quando a gente decora, a gente retém, a gente na verdade está retendo apenas a forma material, ou seja, a forma visual e superficial. Não está retendo o conteúdo que é associado a essa forma. Então, a gente apenas grava o conteúdo, decora, né? Guarda isso na nossa mente e logo mais ela some da nossa memória porque ela ficou apenas retida na memória de curto prazo. Agora, quando você memoriza, é você reter não só a forma material, mas também a forma inteligível, ou seja, o significado daquele conteúdo. E aí você mantém esse significado na memória de longo prazo. Ou seja, você foi capaz de reter a compreensão daquele termo. Nós temos diversos tipos de memória e quanto mais utilizamos essas memórias em conjunto, maior a possibilidade de você guardar a informação. Então, nós temos a memória visual, que é relacionada às imagens que a gente vê, a memória auditiva, que é relacionada a tudo que tem o envolvimento da audição, né, do que se ouve, a memória motora, que é uma evocação rápida do que se fez, a memória afetiva, que é a lembrança fácil, né, de um determinado assunto que ficou ligado a nós por emoções, por relações emotivas. A locativa são aquelas informações, né, que são evocadas por conta de uma determinada região geográfica, a localização de um objeto ou fato. E a nominativa é a facilidade de você lembrar de nomes ou palavras relacionados. Então,
O nosso cérebro, ele aprende, ele tem a capacidade de aprender de diversas formas, né? Nós podemos obter o conhecimento e estudar, né? Por meio de diversas entradas, por assim dizer. Então, nós podemos aprender lendo, ouvindo, observando, praticando. E quando você associa 2 ou mais sentidos, essa aprendizagem ela aumenta exponencialmente. Então, por exemplo, se você apenas estuda lendo, 10% apenas dessa informação é retida. Agora, se você estuda vendo e ouvindo, você aumenta isso para 50%. Agora, quando você aprende não só lendo, mas praticando, você aumenta isso para 80%. Então, sempre tente associar diversos sentidos para aumentar esse processo da aprendizagem. O cérebro ele funciona de acordo com algumas leis, né, que a gente chama de leis da memória. Então, quanto mais você repete, por exemplo, um fato, né, ou uma informação, maior a retenção na memória. Quando você presta mais atenção a respeito de um determinado assunto, também é maior a proporção de retenção desse fato. Quando você associa emoções, memórias afetivas, isso também facilita a retenção. Quando você demonstra interesse e coloca motivação naquele processo de aprendizagem, isso também é um fator de sucesso, né, na retenção das informações. E quando você relaciona essas informações com fatos, números ou situações corriqueiras, situações que lhes são familiares, isso também facilita a memorização. Agora, quais são os fatores que podem interferir na sua capacidade de concentração e, consequentemente, nos seus estudos? Bom, uma noite de sono mal dormida, né? Então, o padrão de sono também interfere muito na nossa capacidade de estudo, né? Por isso, não é aconselhável você sacrificar o seu sono para estudar, porque o cérebro ele precisa desse tempo do sono para ele fazer certas resgates de informação e também organizar todos os fatos, as situações pela qual ele passou durante o dia. Ele vai organizar isso em blocos de informações, né? E tudo isso é feito durante o sono, ok? O exercício físico também, a liberação de hormônios, né? Que relaxam, que trazem leveza, também facilitam o processo da concentração, né? Então, quanto mais você libera a sua energia, né, maior depois a capacidade que você vai ter para se concentrar, né? Porque a liberação, o fato de você fazer exercícios físicos liberam hormônios que trazem felicidade, dopamina, endorfina, e esses hormônios são muito importantes também para o processo do estudo. E a alimentação também é um fator também fundamental no processo da concentração, né? Então, quando você tem uma alimentação variada, rica em vitaminas e sais minerais, frutas, legumes, verduras, né, de forma equilibrada, com proteínas e carboidratos, também são fatores importantes para o processo da aprendizagem. Mecanismos que também podem ajudar no hábito de estudar. Você tem que ser organizado, preparar e revisar a sua aula. Então, se você teve a sua aula hoje, amanhã você faça uma revisão. Se prepare também antes de entrar na sala de aula, né? Faça uma leitura de preparo, né? Se o professor deixou alguma apostila antes da aula, leia antes para que o entendimento durante a explicação do professor seja tranquila. E você também pode estabelecer grupos de estudo para facilitar também nesse processo.
A organização do tempo também é muito importante, e tempo é questão de preferência. Você sempre vai encontrar um tempo para estudar, tá? Não há desculpa hoje, né, para falar que não tem tempo para estudar. Você sempre pode abrir um período, né, nem que seja meia hora do seu tempo diário, para você estabelecer uma rotina de estudo. Aproveite durante o seu processo de estudo com máxima concentração e atenção. E para a formação de hábitos diários de estudar, sempre estabeleça horários fixos, né? Porque isso também faz com que o seu corpo já se prepare quando chega aquele determinado horário de estudo. Uma sugestão que a gente pode empregar é a técnica Pomodoro, que é uma técnica de gerenciamento de tempo criada por Francesco Cirillo no final dos anos 80. Essa técnica ela é baseada na ideia de que pausas podem aumentar a agilidade mental. Então, pausas durante os estudos facilitam a aprendizagem e a agilidade mental. O objetivo, portanto, é evitar distrações na execução de tarefas diárias. Então, quando você tem mais tempo de intervalos, torna-se menos cansativo o processo de estudo, né? E o que você precisa? De um cronômetro, pode ser o próprio cronômetro do seu celular, lápis e papel. Então você vai escolher a sua tarefa para ser executada, né? Você ajusta o alarme para 25 minutos, você trabalha aquele tempo com o cronômetro correndo, né? E aí você faz, assim que o cronômetro toca, você faz uma pausa curta de 3 a 5 minutos e recomeça novamente, depois desse tempo, um novo bloco de estudo. Você pode estabelecer 4 intervalos, né? 4 blocos de estudo de 25 minutos, com intervalos de 3 minutos. E quando você termina esses 4, você pode, ao final, fazer um intervalo maior de 30 ou de 15 minutos, tá? A organização no material, né? Sempre tenta deixar o seu material organizado de estudo, livros, textos, revistas, dicionários, anotações, tudo à mão e de forma organizada, de forma que você não perca tempo procurando esse material. O local de ambiente é interessante que seja um ambiente adequado, né? Com condições de iluminação, arejamento, silêncio e ordem, né? Porque um local bagunçado para estudo faz com que você perca mais tempo arrumando do que realmente estudando. No processo de preparação e revisão da aula, sempre realize, antes da aula, uma leitura prévia, né? Isso permite com que durante a aula o estudante possa levantar dúvidas inteligentes durante a aula do professor. E durante a aula, faça anotações e não simples transcrições das falas do professor. Tente fazer esquemas que representem conceitos, né, e ideias interligadas. Isso vai facilitar o seu entendimento depois e você perde menos tempo. Tenha sempre compromisso com as aulas, seja pontual, né? Vá todo dia às aulas, seja frequente e demonstre atenção também. No caso, se você for fazer a revisão, reconstrua os conteúdos da aula, né, em casa e transcreva essas informações na forma de esquemas, em fichas ou cadernos, né, em anotações que possam facilitar o entendimento na hora de você estudar. É mais produtivo você estudar pouco durante muito tempo, tá, do que você estudar muito tempo sem reter nada, tá? Principalmente à noite. Nos grupos de estudo, caso vocês estabeleçam grupos de estudo para as disciplinas, sempre tenham em mente que o número de componentes não deve exceder 5 elementos, tá? Porque acima disso pode se tornar caótico e sempre esses elementos acabam descambando aí para um processo de dispersão, falta de atenção. Então evitem exceder 5 pessoas nesses grupos, tá?
no caso, sempre deixem alguém coordenando, alguém que seja responsável nos grupos de estudo para facilitar esse processo. A responsabilidade nos grupos de estudo. Um trabalho em grupo, ele só é efetivo quando as tarefas são assumidas. Não adianta vocês marcarem grupos de estudo, sendo que o propósito de vocês é conversar ou conversar sobre assuntos triviais que não estejam ligados ao processo de estudo da disciplina. Tá? Então, sempre tenha em mente o objetivo, a motivação, o porquê que você está estabelecendo aquele grupo de estudo. Isso vai facilitar depois que você continue, né, nesse processo de aprendizagem, né, sem sabotar a sua rotina. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado sobre essas dicas de rotina de estudo eficaz. Até a próxima!